dica fundamental sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, chamada de LRF, é a Lei 101 do ano de 2000, que passou por algumas alterações, mas é muito importante falar de alguns pontos que eu acho que podem ser objeto de pergunta na tua prova. Em primeiro lugar, a Lei de Responsabilidade Fiscal não é uma lei ordinária. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar federal. Portanto, esta lei complementar federal, ela abrange todas as pessoas políticas, ou seja, União, estados, municípios e Distrito Federal, estão subordinados à Lei de Responsabilidade Fiscal. Além destas pessoas, as autarquias, as fundações, as empresas públicas também estão subordinadas à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um avanço para nós, até porque pode aparecer na tua prova que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela tem assim alguns objetivos muito importantes. E sabe o que acontece? Um dos objetivos mais importantes que está no artigo 1º dessa lei, parágrafo, é que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela tem o objetivo de controlar as receitas e as despesas destas pessoas políticas, além das autarquias, das fundações e das empresas públicas. E é como se o contribuinte tivesse uma norma que controlasse tudo o que entra e aquilo que é objeto de despesa, tudo que entra como receita e tudo que sai, tudo que é destinado, a forma como essa destinação é realizada e a forma de aplicação dessas receitas que se transformam em despesas públicas. Então, olha que importante. A Lei de Responsabilidade como fonte é uma lei complementar federal que subordina as pessoas políticas de direito público interno e também as autarquias, as fundações e as empresas públicas a esta lei. Até porque lembra que a gente tem a questão da transparência, da moralidade, da eficácia, da economia ou economicidade dos gastos públicos, a forma como estas receitas são objeto de aplicação, a proteção da repartição de receitas tributárias que é obrigatória, lembra que falamos a respeito disso também? A proteção daquelas receitas oriundas dos impostos naquele princípio, né, da impossibilidade, artigo 674 da CF, de que essa receita de imposto seja destinada a algum órgão, fundo ou despesa. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, olha que interessante, ela está subordinada aos princípios moralidade, eficiência, eficácia, publicidade, anterioridade, anualidade, legalidade. E por isso, pessoal, que a gente fala, né, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela pressupõe, de acordo com o artigo 1º o artigo 1º e o parágrafo 1º da LRF, que é assim que vai aparecer na tua prova, né? Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, ela é uma lei que ela pressupõe uma ação que seja transparente, que seja planejada e que vai prevenir os riscos e corrigir alguns desvios que podem afetar o equilíbrio das contas públicas. E o cidadão consegue verificar isso. Ele consegue, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela autoriza olhar para essa gestão e cobrar desses gestores e das pessoas políticas que obedeçam os limites, as condições nela estabelecidas, assim como os princípios que norteiam, né, a relação da atividade financeira. Ela olha para essa renúncia de receita que pode ser impossível, ela fala sobre a predominância e a prevalência, né, do interesse público sobre o interesse privado, ela vai controlar a gestão daquilo que se gasta com as pessoas ou com o pessoal, os servidores públicos, assim como em relação àquilo que nós temos de gestão de despesas com a Seguridade Social, a educação, a saúde, sem dúvida nenhuma, a mobília, as operações de crédito, isso mesmo, a antecipação de receita, a concessão de garantias que pode ser realizada pelo Estado, a inscrição nos restos a pagar. Então veja que estas pessoas estão todas subordinadas à Lei de Responsabilidade Fiscal. E uma das coisas que pode aparecer para a gente, além de falar das autarquias e das fundações, pode ser que apareça para a gente que tanto as administrações diretas, fundos, autarquias, fundações, empresas públicas estão subordinadas, então, ao poder público, tá?
Professora, e deixa eu te perguntar, o poder executivo, o poder legislativo, os tribunais de contas e o poder judiciário também estão subordinados? Sim, todas essas pessoas também estão subordinadas. Então, além de União, Estados, municípios e DF, autarquias, as fundações, autarquias diretas, as empresas estatais que são dependentes, também estão subordinadas, né, à lei de responsabilidade fiscal, o poder executivo, o prefeito, o governador, o presidente da república, o poder legislativo, aquele que a gente elege, né, há 4 anos, de 4 em 4 anos, isso mesmo. O Tribunal de Contas, sim, todos os tribunais de contas, né, das respectivas pessoas políticas e o Poder Judiciário. O Ministério Público está de fora? Não, não. O Ministério Público não está de fora. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem esse objetivo de, mediante as metas que são estipuladas em relação às receitas e despesas, né, decorrentes das pessoas políticas, é uma lei que se aplica a estas pessoas, tá? Cuidado com isso, tá bom? As sociedades ou as empresas controladas também, que têm uma maioria de capital público, que pertencem à federação, ou que podem pertencer à federação, também são controladas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo bem? Que dão essa clareza, ou essa noção, esse sentido de que o poder público está sendo controlado e que a gente pode, sem dúvida nenhuma, olhar para a receita líquida, que é o somatório das receitas tributárias, das contribuições, patrimoniais industriais, agropecuárias, serviços de transferências que são decorrentes ou correntes de outras receitas, tudo que a União transfere para os municípios, tudo que os estados entregam para os municípios por uma determinação constitucional. Lembra da determinação constitucional que o estado entrega 50% do IPVA para os municípios? É uma determinação constitucional. Tudo isso é, sem dúvida nenhuma, controlado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão subordinadas, então, os nossos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público. Apesar da independência destes órgãos entre si, a Lei de Responsabilidade Fiscal, sem dúvida, resplandece para todas essas pessoas políticas, tá? Além das pessoas jurídicas, direito público interno, autarquias, fundações, empresas públicas, estão subordinadas à Lei de Responsabilidade Fiscal porque ela é uma lei complementar federal, deve ser observada em todo o território nacional, tudo bem? Importante essa dica antes da gente ir para a nossa última dica, tá bom? Muito importante antes da gente encerrar as nossas dicas da Lei de Responsabilidade Fiscal, que no dia do nosso evento, sem dúvida nenhuma, nós vamos falar sobre ela, sobre pontos muito relevantes e importantes da LRF. Um abraço e até mais.